o nascimento de Jesus. Então, para as nossas reflexões, o Espiritismo olha Jesus com um olhar naturalmente um pouco diferente do olhar das teologias cristãs, de um modo geral. A Igreja Católica, os evangélicos, ortodoxo, anglicano, ele olha Jesus como se fosse Deus. Isso foi decidido no concílio. No concílio, até então, o concílio de 353, até então não era assim, mas a partir desse concílio é que ficou Jesus sendo Deus, porque ele diz: se o homem, no raciocínio teológico deles, se o homem pecou contra Deus, no pecado que ele diz, pecado original, ele, por mais que ele fizesse, ele não pagaria, seria uma coisa infinita, o finito querendo pagar uma coisa infinita. Então ele diz: quando Jesus nasce, então é uma coisa infinita pagando o pecado do homem finito. Por isso que eles colocaram Jesus como Deus na teologia da igreja. Mas isso, o Espiritismo, ele toma uma posição contrária, isso é muito forte, e Jesus é olhado pelo Espiritismo como nosso irmão mais velho, como um espírito que tem bilhões de anos de evolução na nossa frente, que dirige a Terra desde o início da formação da Terra, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ele dirige a Terra desde aquele período. Então ele normalmente conhece cada um morador da Terra, conhece a Terra desde quando estava formando tudo, ele foi dirigindo essa evolução da Terra. E naturalmente que ele vem encaminhando esses grandes mestres da humanidade, está debaixo do comando do Cristo. O próprio Buda, Zoroastro, o Sócrates, todo mundo, aqueles velhos profetas do Velho Testamento, todos estão sob o comando do Cristo. Mas eu gostaria de fazer um paralelo que ele diz que Jesus repete essa frase algumas vezes. Diz: o que eu faço, qualquer um pode fazer, e muito mais, ele dizendo. Ele chamando a atenção que ele é filho de Deus, igual cada um de nós também somos filhos de Deus. Ele vai chamando a atenção. Mas eu gostaria de fazer um paralelo, assim, entre Jesus e cada um de nós, para que nós possamos compreender. Vamos ver em termos de nascimento. Então Jesus vai nascer, o Espírito vai encarnar. Jesus não vai reencarnar, não é como nós que precisamos reencarnar. Jesus não precisa reencarnar, Jesus reencarna para vir servir de modelo e de guia. Então Jesus vai encarnar, e naturalmente eu fico imaginando as reflexões do espírito daquele. Pensar que ele tem que vir como modelo, como guia, ele que vem orientando, mas ele não pode falhar na tremenda responsabilidade que ele tem. Então, é um momento de muita seriedade, um espírito daquele quando vai encarnar, porque ele sabe, apesar do grau de evolução, o perigo que é num planeta ainda atrasado como esse nosso. Viver o mundo. Ele vai ter que exemplificar para ensinar como é que tem que enfrentar as dores do mundo, como é que as pessoas têm que enfrentar as provas e expiações, que ele não vai passar isto, mas ele vai precisar servir de modelo para cada um, ao ponto que ele culmina ali carregando a cruz, para ensinar a cada um de nós como é que devemos carregar nossa cruz. Então, aquele momento de reencarnação, de encarnação de Jesus, um momento de grande reflexão. Imagine a quantidade de espíritos que está ali com ele, quantos espíritos reencarnaram já para preparar o terreno para ele, quantos espíritos vão acompanhar o trabalho dele. São milhares de espíritos, milhares. O Emmanuel diz que Jesus, como ele fala das legiões de espíritos que acompanham ele deduzindo por legiões romanas, ele diz que no mínimo Jesus tinha
à disposição dele 24 horas aqui, 72 mil espíritos angelicais, 24 horas com ele. Então, pelo grau, que ele, é Emmanuel que faz essa definição. Então, esse espírito vinha encarnar, e um momento muito solene, sério, as pessoas desejando sorte, lógico que ele vai ter, ele sabe a chance, mas sempre é arriscado. É tão arriscado que ele termina, ele diz: eu venci o mundo. Ele sabe como é difícil vencer o mundo, ele chama a atenção nós. Então, quando cada um de nós vamos reencarnar, é um processo também muito parecido, só que nós num grau milhões e milhões, bilhões de vezes inferior. Mas é um momento muito solene a nossa reencarnação. Quando estamos nos preparando, é um momento muito sério, porque nós sabemos que já chegamos e voltamos quantas vezes e praticamente não saímos do mesmo lugar. A maioria vem e volta e não fica no mesmo lugar. A maioria volta de mala vazia, igual quando chegou de mala vazia e volta de mala vazia. Porque a maioria não para refletir sobre o espírito, que ele é um espírito que está aqui reencarnado e que precisa aproveitar a bênção da reencarnação para dar uns avanços. Ou seja, precisa aproveitar a possibilidade que está reencarnado para amar um pouco, para servir mais, para treinar a bondade, a alegria, a paz, para se encher de sabedoria. De conhecimento é importante, mas é muito mais importante se encher de sabedoria. Então, a maioria se esforça muito, mas praticamente volta com a mala vazia. Então, quando o sujeito vem reencarnar, é um número grande de espíritos torcendo por nós, muitos. Às vezes uma colônia inteira torcendo por nós, muitos espíritos familiares. Isso é descrito, o Chico tem um livro, um livro Missionário da Luz, que ele descreve a reencarnação de um espírito do Sigismundo. Ele conta que aquele espírito, quando veio reencarnar, nos dias que ele estava para reencarnar ali, quando o André Luiz chega para estudar o caso dele, tinha 21 espíritos naquela casa, amigo deles, torcendo por ele, inclusive enfeitado a casa de flores e tudo, que ele já estava ali, ele estava ali encostado, e ele já repercutindo sobre o ovário da mãe, que é onde o espírito faz a primeira ligação com o ovário da mãe, e o ovário da mãe que vai fazer o óvulo, com o óvulo lá daquele ovário, que vai fazer a ligação com o espermatozoide do pai, para poder fazer essa ligação. Então ele disse que tinha 21 espíritos ali, desejando uma reencarnação do espírito comum, bem comum. Imagina quando se trata lá do Cristo. Agora, todos desejando sorte. Então, todos nós fomos muitas pessoas, muitas almas queridas desejando essa sorte. Só que chega aqui e a maioria se perde, é natural. Mas o processo é o mesmo. É o mesmo processo de Jesus encarnando, é o mesmo processo de cada um aqui quando vai reencarnar. Quando o espírito vai reencarnar, ele vai se ligar. Ele vai se ligar com o corpo espiritual daquele espírito, que é o perispírito do espírito, o perispírito daquele espírito que vai reencarnar, e aquele perispírito vai fazer uma ligação entre aquele ovo zigoto que junta o espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Ele faz uma ligação inicialmente forte, que ele vai fazer a ligação dos dois cordões dourado e prateado, depois vai fazendo ligações, várias outras ligações eletromagnéticas. Mas esse processo acontece, e até já estudado, mais ou menos estudado o assunto, lógico, tem muita coisa ainda em aberto, porque os grandes cientistas não trazem a concepção do espírito, mas eu quero dizer que de Jesus é o mesmo processo nosso, porque Jesus é modelo, é guia em todos os sentidos, só que ele com um quadro mais avançado de evolução. Então, vai juntar. Aqui, diz as Escrituras, que Jesus, que Maria era virgem, diz as Escrituras, e que ela fica grávida.
sem ter relação, assim que diz. E tem gente que põe em dúvida a discussão, isso é uma discussão que não tem fim, mas eu só gostaria de dizer que se o homem é capaz de fazer uma inseminação artificial numa mulher, ela pode ficar grávida sem ter relação? Pode ter, ele faz inseminação em animal, em vaca, em égua, em carneira, em cabra, tudo dá para fazer, e faz, às vezes, um plantel de 1000 cabras é feito inseminação, não tem nenhum touro. É possível. Se o homem é capaz de fazer isto, naturalmente que se precisar também fazer, eles não teriam dificuldade de fazer, não teria. Apesar das pessoas discutir isso, mas isso nós não temos, no momento, condição de provar se foi de um jeito ou do outro. Mas eu digo que é possível se quiser, porque se o homem faz, imagina o que a espiritualidade faz. Mas se o homem fez, o perispírito, o corpo energético de Jesus, vai se unir naquele ovo zigoto, igual o nosso faz essa união, do mesmo jeito. E quando faz a união no ser humano, existem técnicos para fazer isto. Toda vez que a pessoa vai reencarnar, vem técnicos fazer essa ligação. Essa ligação do cordão prateado e cordão dourado é feito logo no início, ali é feito, técnicos faz para todo mundo. Naturalmente que Jesus também devia ter técnicos fazendo. Imagino o grau de evolução desses técnicos. Então a gravidez vai desenvolver a parte física, grande parte parecido. O espírito que está coordenando esse movimento do crescimento desse ser, igual foi em Jesus, igual qualquer um de nós. É o mesmo processo. A única diferença que aí nós estamos diante de um espírito, de uma hierarquia angelical, crística. Maria, a mãe dele, um espírito puro, que tem pessoas que ficam pondo em dúvida. Você imagine se Jesus podia nascer de uma mãe neurótica, de uma mãe que não fosse preparada. Claro que é um espírito puro. E o José, que era o pai, mas a gente não sabe essa área, com certeza é espírito já de muita evolução, porque precisava ter um lar equilibrado, no caso de Jesus, para servir de modelo e guia para a humanidade. Mas um espírito daquele, normalmente, uma criança, no útero da mãe, ele faz uma série de alterações. O Hahnemann, o criador da homeopatia, organizador, ele observou que durante uma gravidez, o ser pode alterar. Por exemplo, a mãe é um espírito que está ali, a criança que está vindo é outro espírito, está junto, a mãe está incorporada, porque é 2 pessoas agora, ou 3, a depender da gravidez dela. Então ela não é mais a mesma coisa. Então, porque ela tem o campo dela, mas o campo desse ser que está vindo, e altera, fica outro campo eletromagnético diferente das 2. Então a mulher, às vezes, na gravidez, a depender, ela muda até o jeito dela, até a maneira de ser dela, o humor, às vezes até gosto. Tem mulheres que dizem assim, eu gostava muito de salgado e depois que eu fiquei grávida só gostava de doce. Ou o contrário, gostava de doce e fiquei só gostando de salgado. Ou era muito friorenta, agora sou calorenta, ou o contrário. Ou às vezes eu gostava de sexo, agora eu estou com nojo de sexo. Ou o contrário, não gostava e agora estou intensa nessa área. Ela sofre alterações porque é um espírito que vai sofrer alterações, vai mudar o campo. Então Jesus, quando reencarna, está encarnando, ele também altera o campo de Maria, só que é um espírito naquele grau. Você imagine a plenitude que ela fica. Já devia ser um espírito cheio de plenitude o grau dela de evolução, mas com Jesus ele tinha um domínio muito maior. E você vai ver isso explicando de Jesus na visita que a Maria vai visitar a Isabel, que é a prima dela, que está grávida do João Batista de 6 meses, já está grávida de 6 meses, quando ela chega lá e o menino começa a pular e a Isabel, ela entra num transe mediúnico e ela diz que bendito é o fruto do vosso ventre.
ela fala, a Isabel, aquela prece da Ave Maria é que a igreja pega uma parte que é do anjo falando com Maria, que ela vai ter um filho, e que aquele filho, ela vai ser bem-aventurada pelo o resto do tempo, e aquele filho vai governar um reinado que não tem mais fim, ela dizendo. E aquela prece é feita. Então aquele menino, quando chega, está no ventre da Maria, mas quando chega no ambiente, ele causa o impacto logo no outro menino que estava lá, na barriga da mãe, que é o João Batista, e a própria Isabel. Causa porque você imagina o campo eletromagnético de Jesus. O campo, o tamanho que era. Se o Chico, quando os técnicos da NASA mediram aqui, era 10 metros de áurea do Chico Xavier, os técnicos da NASA que fizeram isso. Imagine Jesus, o caminho que era. Então o Espírito repercute ali no ambiente, na mãe, no ambiente, igual os outros, nós aqui também. Só que nós é de uma proporção totalmente diferente. Às vezes um espírito meio trabalhoso, meio endurecido, vai reencarnar num lar que às vezes ele é inimigo da mãe, do pai, você imagine, às vezes os mal-estar que aquela mãe acontece. Quantos casos? Tem muitos casos assim, a gente assiste muito isso. Aqui tinha uma companheirinha que ela trabalha aqui, a Irene. É um caso bem interessante. A Irene, ela tinha um filho, o filho muito saudável, muito bom, um rapaz muito saudável, normal. E a Irene andava com problemas de estado depressivo e tomava muito remédio psiquiátrico, muito. Porque ela andava muito nervosa, e tomando. E ela chegou para mim e falou assim, a minha menstruação parou e não costumava parar. Eu digo, Irene, será que você está grávida, mulher? Aí eu pedi um exame de gravidez dela e deu a gravidez, uma gravidez a ela. Eu digo, suspenda o remédio agora, vamos ver o que está, suspende tudo que você está tomando. Mas Irene vivia num nervoso imenso. Aí ela ficou grávida do Gustavo. O Gustavo tem síndrome, um garoto especial, um rapazinho bonzinho, mas é garoto especial. E a Irene, desde que ficou grávida do Gustavo, ela parou de ter os problemas que ela tinha. Então você veja, o menino é como se estivesse obsediando ela. Na hora que ela engravidou do obsessor, parou o problema dela, parou o problema da obsessão. Ela parou, porque ela vivia num estado obsessivo direto. Ficou grávida, você veja que eu estou dizendo, a gravidez, quantas alterações está. Então Jesus vinha também servir, mas servir de modelo para o lado bom. Lógico, quando Jesus nasce, você imagina o espírito da angelitude de Jesus, que está naquele ambiente de espírito crísticos lá com ele, e ele vai reencarnar, ali numa manjedoura, vai ficar naquele abrigo, naquela situação ali, porque ele vinha para dar exemplo, para chamar a atenção que para você fazer um grande trabalho, não precisa posições de destaque, não precisa estar em famílias de destaque economicamente, ter riquezas, ter posições, ter uma série de coisas. Às vezes, no meio da simplicidade, você vai porque quem vai fazer é o espírito. Não é, às vezes, a posição social sua, é o espírito que vai fazer. Então, ele vem para mostrar a primeira grande lição de humildade. Um espírito que é diretor do planeta, dirige o planeta desde o início, ele escolhe um lar simples, numa família simples, e vem numa manjedoura para dar uma lição imensa. O nascimento de Jesus é uma lição imensa para todos nós. Um espírito, naquela hierarquia, nascer nessa simplicidade imensa, para vir influenciar toda a sociedade. E a Maria, em silêncio, ela recebeu aquilo, eu fico imaginando, ali onde ela nasceu, ali naquela estrebaria que diz que ali ficavam animais, aquela gruta, ficavam animais, se uma mãe comum, quando vai ter um filho, ela tem uma série de espíritos para ajudá-la.
A série de espíritos. Tem muita gente para ajudar. Às vezes o mentor espiritual da criança, o dela, e espíritos. Eu lembro, eu já falei esse caso aqui, que foi a Globo que apresentou no programa Fantástico. Ela apresenta um caso que ela mostra de uma mulher que está na maternidade para ter o filho. E os dois médicos da maternidade estavam fazendo uma cesárea naquela hora. Um estava fazendo, o outro ajudando. E a enfermeira querendo fazer o parto, mas o parto se complicado, e ela nervosa, e ela estava tão nervosa, mandou chamar o médico, não, ele ainda está na operação. Ela foi, deixou a mulher lá na sala de parto, e foi até os médicos, chegou lá e disse, vai ajudar que eu estou com medo. Aí um saiu da sala, já estava no fim da cirurgia, saiu e veio ajudar. Quando chegou lá, a criança já tinha nascido, isso foi a Globo que mostrou, a criança tinha nascido. Aí o médico falou, você me tirou lá da cirurgia, a criança já fez o parto? Ela falou, não, eu não fiz. E perguntou para a mãe, quem é que fez o parto? Ela falou, foi um médico que chegou aqui e fez. E ela, com o médico? Fez o parto médico. E ficou aquela discussão da enfermeira com o médico, e eles botaram ela na maca e foi levando para o quarto. Ela vai andando na maca com a criancinha para o quarto. Quando passa no corredor, tinha um retrato assim na parede. Ela falou, olha, quem fez meu parto foi aquele ali, ó. Aí apontou para o retrato. Aí o camarada foi, mas aquele foi o fundador desse hospital. Ele já morreu, já tem alguns anos que morreu. Então uma mulher comum tem uma ajuda dessa, você imagina o grau de espíritos angelicais que estava lá fazendo o parto da Maria naquele dado momento. Porque você imagine que, lógico que aí não ia começar a ter falha. Então, mas você vê, a técnica é a mesma. A mão de Deus não para de ajudar hora nenhuma, nem a superior nem inferior. É que às vezes a posição nossa precisa passar por determinada experiência. Tem mulheres que às vezes precisam até desencarnar no parto. Mas não é porque ela está desencarnando no parto que ela não teve ajuda. Às vezes precisa passar por aquela experiência. É outro caminho, outros entendimentos. Mas você veja que é sempre o mesmo entendimento. Então você vai ver ali Jesus, o pai leva para o templo, porque 8 dias tem que levar o menino para fazer assim, e aquela médium, a Ana, começa a falar de coisas da criança, e Maria só escutando. E o Simeão, que é outro que trabalhava no templo todo o tempo, já velhinho, pega o menino no colo, levanta e diz, eu agora posso morrer em paz, porque eu estou vendo o meu Salvador, que disse que eu não iria morrer antes de vê-lo, e eu estou vendo. Você veja a mediunidade dele agindo, mas isso nós vamos ver também nas crianças de um modo geral. Uma criança de um modo geral, os espíritos dizem que até os 7 anos, praticamente o mentor espiritual dele fica junto dele, o anjo da guarda, o tempo todo ali junto. Então não está abandonado, a mão de nenhuma está. Lógico que a de Jesus era milhares de seres que vinha pelo trabalho, a importância do trabalho e pela conquista que ele adquiriu. Porque naturalmente, se uma pessoa conquista muito, ele vai ter mais ajuda do que o outro que conquistou menos, é natural. É bem natural. Eu fico imaginando um André Luiz reencarnando, quantos espíritos se colocarão à disposição dele para ajudá-lo? Quantos? Porque foram beneficiados por ele, foram ajudados. Quantas casas abriram com o nome dele, creches, escolas, hospitais, coisas, trabalhos imensos. Pessoas que devem para ele, estar pronto para ajudá-lo, porque ele também fez amigos. Por isso que a encarnação é como o Chico diz, a melhor coisa de uma encarnação é fazer amigos. Então você veja ali Jesus sendo ajudado, mas mais uma vez José recebe o aviso, olha, foge com o menino para o Egito que Herodes quer matar ele. Depois diz, volta, porque Herodes já morreu. Aí ele volta e você vai ver
ele aparece lá com 12 anos, lá no templo, porque é quando a glândula pineal vai trabalhar, mostra os sinais, praticamente só diz lá da infância que ele cresce em beleza, em sabedoria, em fortaleza e pronto. Mas ele está sendo criado ali num caminho amoroso com a mãe, com o pai ensinando uma profissão digna de marceneiro para Jesus. Mas você veja esse espírito que reencarnou aqui para servir de modelo nesse período de Natal, que nós precisamos relembrar de novo Jesus, porque ele veio para ensinar para nós como é que nós precisamos trabalhar a nossa evolução. Ele veio para dizer que o que ele faz qualquer um pode fazer, muito mais, é o que ele está dizendo para nós. Ele veio para dizer que nós temos possibilidades de avançar, porque nós somos filhos de Deus e todos os filhos de Deus têm armazenado dentro dele as virtudes divinas que só precisa ser trabalhada. A de Jesus já está trabalhada na plenitude. Nós temos as virtudes do amor, nós ainda não trabalhamos o amor, porque perdemos muito tempo no desamor. Mas qualquer um que começar a trabalhar as virtudes do amor, ela vai vir com tudo, porque a virtude do amor é virtude divina, e todas as coisas divinas é eterna. Qualquer gota de amor que qualquer um de nós der, não é perdido. Como qualquer gota de caridade, de bondade, de alegria, de paz, não é perdido, porque são virtudes divinas. E as virtudes divinas não se perdem. Por isso que Jesus diz: o que eu vim ensinar, a terra vai passar e as minhas palavras não passarão, porque ele veio ensinar as virtudes divinas, veio falar nas leis divinas. As leis divinas são eternas, ele não veio falar de coisa transitória. A própria terra é transitória, porque a terra vai chegar um dia que vai desaparecer. Ninguém precisa ficar com medo, porque vai ser daqui a muitos bilhões de anos, então não tem perigo. Quando for, já está em outro planeta. Mas passa, mas as palavras dele não passam, porque ele traz os ensinamentos eternos, divinos. Ele não trouxe, como ele diz, o que eu ensino não é nada meu, eu ensino as coisas do Pai. Então ele veio, Jesus, como o grande educador da humanidade. Ele é educador porque ele veio educar a alma da humanidade, mas nós também podemos educar nossa alma na hora que olhamos como Jesus ensina para fazer essa educação. Ou seja, ele ensinando para você perdoar mais, servir mais, amar mais, ele vai ensinando nisso. Mas você vai ver Jesus como grande psicólogo da humanidade, porque ele ensinava as pessoas como se autoconhecer, buscar a verdade. E as pessoas dizem: mas o que é a verdade? Ele diz: eu sou a verdade. Você ir na direção dele, ele está a verdade, porque ele veio trazer as informações do Cristo para nós. Mas você vai ver Jesus como o grande líder, o líder político da humanidade, porque ele diz: eu vim para servir, não é para ser servido. Normalmente os homens públicos, ele busca ser servido, ele vem ensinar isto, e nós precisamos trazer isso para a nossa concepção. Esses dias tinha um camarada falando aqui, e ele disse assim, disse para um diretor aí: mas você é meu amigo, você sempre trabalhou, e agora você está perdendo tempo aqui, trabalhar de graça, você não ganha dinheiro, você está trabalhando aqui de graça. O amigo dele falando. Aí eu falei: não é de graça que ele está trabalhando. Ele disse: como não é de graça? Digo: não, ele paga para trabalhar, porque na hora que você toma conhecimento, você vai pagar para trabalhar. Por isso que Jesus diz: eu sou o servidor, ele veio para servir. O diretor do planeta vem para servir. Então nós temos que aprender também a entrar nesse esquema de servidor. Servidor na família, aquela mulher que tem filhos, tem marido, ou o contrário, mas
é servidora. Servidora no sentido de agradecer a Deus aquelas almas que estão sob o seu controle, para que você possa avançar e praticar a lei do amor e da caridade, as leis divinas. Então você vai ver Jesus como mestre em todas as áreas. Se você quiser olhar Jesus como filósofo, é o maior filósofo da humanidade, apesar da filosofia, dos filósofos, não colocar Jesus como filósofo. Mas Jesus é o filósofo do amor. Ninguém falou e exemplificou o amor melhor do que Jesus. Mas você vai ver Jesus como o maior médico da humanidade, porque ele é o médico das almas. E nós adoecemos porque as nossas almas ainda estão doentes. Nós ainda não nos libertamos de muitas amarras, de muitas agruras, de muitas marcas energéticas que está no nosso perispírito. Mas Jesus, ele veio como o médico das nossas almas. Então você vai olhar Jesus, se você quiser olhar Jesus como revolucionário, é o maior revolucionário que o planeta conheceu. Mas a revolução dele é a revolução unindo as pessoas na direção de Deus, unindo na posição do amor, da paz, da fraternidade, unindo na direção de todo o seu irmão. O maior é quem faz mais pelo outro, quem ajuda mais. Ele é um revolucionário. Mas o sujeito fala no social, e alguém é mais social do que Jesus? Porque o social, muitas doutrinas sociais aí, é doutrinas sociais que tira Deus, que tira Jesus, tira Deus. Como é que você vai ter sobrevida? Uma doutrina que tira Deus. Por isso que Marx teve dificuldade na doutrina dele. E tem pessoas ainda acompanhando. Porque sem Deus nós não vamos a lugar nenhum. O próprio Jesus, que é o modelo e guia, ele diz: eu vim fazer o que o Pai quer que eu faça. Ele não veio fazer o que ele quer. Então nós aprendemos com esse professor, ensinando cada um de nós, dizer: olha, o que eu faço qualquer um pode fazer. Então ele é um espírito igual a nós. Só que a diferença é que ele tem bilhões de anos na nossa frente, já está na plenitude do amor, mas nós também podemos avançar nesse caminho, porque para isso que estamos aqui reencarnados. Então você vai ver esse professor ensinando para nós, diz: aproveita a oportunidade, enquanto ele diz aproveita enquanto é dia, porque a noite chega a qualquer instante. Então nós temos que aproveitar enquanto pode, vai amando, vai servindo, porque aqui depois que vocês tiverem 100 anos vai ser difícil vocês trabalharem. Então aproveita antes dos 100 anos, porque depois dos 100 anos é complicado fazer alguma coisa. Então aproveita. Mas Jesus, ele mostrou isto num tempo curto, ele ensinou tanta coisa, veio dar tanta lição, mas ensina também, não é só com o seu nascimento, com a vida toda, com a morte, até para carregar a cruz, para dizer para nós: olha, eu estou carregando a cruz para ensinar vocês como é que carrega de vocês. Ou seja, se você trouxer os meus ensinamentos para você, a tua cruz vai ficar mais leve, ou seja, tuas provas e tua expiação serão mais suaves. Não que ela vai deixar de ser, mas você suportará mais, porque você sabe que é um sofrimento breve, é passageiro. Não existe sofrimento eterno, não existe dor eterna, não existe prova eterna. Agora existe eterno, é o amor eterno, o bem eterno. Na hora que você estiver nesse estado de espírito, esse é eterno. Mas as provas são momentâneas. Mas se você se mirar em Jesus, você tem um caminho para você entender. Então esse professor, esse mestre, ele encarnou aqui para nos ensinar. Então, nesse mês agora que o povo comemora 25, o dia de nascimento dele, alguns historiadores discutem que não é no dia 25, mas pouco importa. Por isso que Kardec, ele chama a atenção: não discuta o lado histórico do Cristo, porque abre discussões intermináveis. Não discuta dogmas, que também abre discussões intermináveis. Não discuta os milagres, que abre discussões. Olhe o lado moral
moral do Cristo não tem discussões. O lado moral dele, ele convidando cada um de nós para perdoar mais, para amar mais, para servir mais. Ele falando isto. Então, nessa época de Natal, nós temos que lembrar desse mestre, desse professor. Então, nas suas casas, nas suas famílias, não tem problema que comemore, que vocês abracem um ao outro, dê beijos, troque presente, dê presente, jante, não abuse muito para não engordar, mas vai jantando, vai ficando tranquilo, mas não esquecer que o aniversariante é o Cristo. É não esquecer que aquele dia é para comemorar o aniversariante, porque foi o maior presente que Deus pode ter dado a nós aqui na Terra, fora da vida, que já é um presente que Deus deu. Está encarnado num planeta como a Terra, uma escola abençoada, é um presente. Mas o maior presente foi Ele ter permitido que encarnasse na Terra esse mestre chamado Jesus, para servir de modelo e de guia. Por isso que Jesus precisa ser estudado mais. Os educadores no futuro estudam tudo quanto é educador, vão estudar o Jesus como educador. O jeito estuda, vão estudar Jesus como médico, como psicólogo, como todas as áreas, como político. Vão estudar Jesus em todas as áreas. Aí quando ele for estudar, aí vai entender que cada frase de Jesus é um tratado de sabedoria. Tudo de Jesus é sabedoria. Eu aconselho que cada um, como nós temos, a maioria daqui tem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ali tem muitas frases de Jesus. Leia o livro todo, não fique lendo pedacinho, leia o livro de ponta a ponta. E todo dia, uma vez por dia, pegue uma frase de Jesus e leia. E procure refletir, analisar, ficar remoendo aquela sabedoria, porque não existe mestre maior do que Jesus. Nós precisamos, quando os espíritos vão evoluindo, ele aumenta o respeito por Jesus. Eu fico imaginando quando você via o Gandhi falar de Jesus, a Madre Teresa, São Francisco, o Chico falando de Jesus. Quanto mais evoluído o espírito, mais admiração, respeito e amor ele vai ter por Jesus. Nós, futuramente, vamos ter muita admiração, cada vez mais, porque ele conhece cada um de nós. E ele está pacientemente esperando que cada um acorde no sentido de lhe seguir. Quando ele convida cada um, siga-me, cada qual pegue a sua cruz e siga-me. Mas seguir Jesus não é se batizar, não é cantar hino, não é ler a Bíblia só que ele acha que está seguindo. Seguir Jesus é você começar a caminhar com aquelas caminhadas que Jesus ensinou, ou seja, perdoar mais, amar mais, servir mais. Então, que nessa noite de Natal nós possamos refletir assim, vamos andar com Jesus, aprender a olhar com os olhos de Jesus, falar com a fala de Jesus, ouvir com os ouvidos de Jesus, abraçar com o abraço de Jesus, porque esse é o caminho que está reservado para cada um no futuro, porque nós não temos modelo nem guia maior. Eu fico com pena alguém que toma como modelo, guia para ele, um roqueiro, às vezes que desencarna em overdose, toma como guia para ele o Mao Tse Tung, o Fidel Castro, sei lá, o Chave, é o modelo dele. Ele te diz, oh, coitado, não entendeu que nós temos um modelo perfeito já, pronto, aí para que nós pudéssemos nos guiar. Então que nesse Natal comemore, abrace, beije, mas não esqueça do aniversariante. Então que a paz de Jesus chegue até vocês, leve até vocês para suas casas, para seus lares, e todas as pessoas que forem encontrando vocês, sejam envolvidos pela paz de Jesus. Graças a Deus, né?